Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, momento de deixarmos Deus nos falar. Temos que abrir o nosso coração nessa corrida diária da nossa vida secular para que Deus nos envie sua mensagem e que então consigamos um dia a salvação eterna na segunda volta, na segunda vinda de Cristo Salvador. Liturgia de 13 de fevereiro de 2020, quinta-feira, da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. O rito da celebração tem o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a nossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 4 ao 13. Quando Salomão ficou velho, duas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, e o ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então, o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor, e o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 106, versículos do 3º ao 4º, do 35 ao 36, do 37 ao 40, refrão 4º. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados.
Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Ela pode salvar vossas vidas. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos à reflexão. Essa reflexão é de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. É a liturgia comentada do Santini. Uma liturgia muito aprofundada e muito importante para nós, para a gente entender o que a palavra de Deus quis nos dizer de uma forma mais apurada. E jogou-se a seus pés. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Este evangelho narra o encontro de Jesus com uma mulher estrangeira. Parece um encontro inesperado, até mesmo indesejado. Triste com as controvérsias motivadas pelos fariseus, Jesus se retira para as bandas da Fenícia, região considerada impura pelos judeus. Tudo indica que ele ali
se refugiara em busca de solidão e do silêncio para se recompor. É quando surge em seu caminho a Ciro-fenícia, suplicando a libertação de sua filha possessa. E a mulher não se limita a pedir com palavras, mas joga-se aos pés de Jesus naquele gesto típico dos adoradores. Não devíamos ficar espantados com a reação de Jesus, pois ele já havia anunciado que sua missão tinha como alvo prioritário as ovelhas da casa de Israel, conforme está em Mateus 10, capítulo 10, versículos do 5º ao 6º, ou seja, os seus compatriotas. Daí o seu primeiro movimento de recusa. O pão é destinado aos filhos, não é para os cachorrinhos. Agora sim devemos espantar-nos. A mulher não se mostra amuada pelos termos que o mestre empregou, ao contrário, movida pela insuperável união do amor pela filha e da fé no Senhor, ela retruca com notável humildade, longe dela pretender o pão dos filhos. Pedia muito menos, apenas as migalhas que caem da mesa, desperdiçadas pelos filhos. Aqui nós nos detemos para refletir. É com humildade, com a humildade desta estrangeira, que nos dirigimos a Deus. Será que é assim que fazemos? Com humildade que falamos com Deus, que pedimos a Deus? Nossas orações são realmente súplicas? Ou ainda acreditamos nas tais orações de poder que arrancam de Deus com mágico poder até aquilo que ele não pretendia dar? Ou somos capazes de insistir e perseverar nas preces, mesmo quando o Senhor parece distraído, ocupado e indiferente? Sim, nós somos filhos, conforme está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1. Somos filhos. Fomos adotados no momento de nosso batismo, mas é chocante como temos manifestado extremo descaso pelo pão que nos é servido na mesa, um pão reservado aos filhos. Não falo do pão material, mas do pão eucarístico, que nos alimenta em cada missa. Enfastiados de outros alimentos, não nos dirigimos à celebração eucarística como quem tem fome e sede. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por vós, ó meu Deus. Ainda lutamos com aquela preguiça de quem se vê obrigado a cumprir um preceito. Claro que a mulher estrangeira conseguiu o que pedia, e ainda despertou a admiração do próprio Jesus, que declara: por causa do que acabas de dizer, o demônio já saiu de tua filha. Nem foi preciso um gesto positivo do Senhor, alguma espécie de exorcismo. A fé humilde sabe vencer os demônios. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor ampara os humildes. Salmo 147, versículo 6. Agora temos o Santo do Dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Eu faço estas imagens, este vídeo, para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente estas imagens, este vídeo, porque foi Jesus quem falou, quem determinou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 13 de fevereiro de 2020. Vamos ver o santo do dia. Texto do padre Evaldo. 13 de fevereiro é dia de Santa Catarina de Ricci. A santa de hoje pertencia à nobre família Ricci, da Itália, onde nasceu em 1522, sendo batizada com o nome de Alexandria. Ainda pequena, com apenas 6 anos, fez uma experiência num convento e passou a chamar-se Catarina. Mas com o passar do tempo desistiu e voltou para casa, mas não perdeu a disciplina e o desejo da vida consagrada. Teve
responsabilidades, ou melhor, teve possibilidades de casamento. Mas a vida consagrada pulsava no seu coração. Com a idade de 14 anos, Catarina procurou de novo a vida religiosa e entrou num mosteiro dominicano. No convento, Catarina viveu a pura alegria, o sofrimento, humildade, o desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Vejam bem, os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Sua vida comunitária era tão encarnada no Evangelho que chegou a ser, no convento, mestra de noviças e superiora por mais de 40 anos. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso, Santa Catarina de Ricci era amiga de santos homens, entre eles os papas Marcelo II, Clemente VIII e Leão XI. Também manteve correspondência com São Felipe Neri e São Carlos Borromeu. Era grande conselheira espiritual. Foi fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir à graça da alegria e paz. Santa Catarina de Ricci recomendava a devoção à Sagrada Paixão e Morte de Cristo, também a docilidade ao Espírito Santo para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e sua vontade. Morreu em 1590, foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV. Reflexão. Santa Catarina de Ricci soube desde cedo que sua vida seria dedicada a Cristo. Não temeu esta vocação, ao contrário, buscou vivenciá-la da melhor maneira. Foi agraciada com dons místicos, mas nunca se orgulhou deles. Antes, usava todo o seu amor em favor daqueles que a procuravam, buscando uma palavra de tranquilidade. Oração. Rezemos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santa Catarina de Ricci, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Catarina de Ricci, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia, reze e espere. O tempo de Deus é outro, não é o nosso. São Paulo apóstolo disse: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. O apóstolo São Paulo também disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Essa glória futura virá da segunda vinda de Cristo Jesus. Ele vai nos julgar e vai nos aprovar para viver no paraíso eterno, onde teremos felicidade plena. Só alegria, louvação a Deus, vida santa. Estaremos juntos com os anjos, os santos e a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Creia, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e acredite que Jesus é Deus. E você, no dia da segunda vinda dele, irá para o paraíso. Shalom, a paz!